Milhares de anos antes da história ser escrita, Deus já havia anunciado tudo: reis, impérios, guerras, quedas e redenções. Nada pegou o céu de surpresa. Mas o mais impressionante não é o que ele disse, é o que já aconteceu. Hoje você vai ver 5 profecias que se cumpriram com exatidão e entender por que a Bíblia não é apenas um livro, é a própria linha do tempo de Deus revelada à humanidade. Fica até o fim, se inscreva, ative o sininho e acesse nossos materiais na descrição ou na bio, porque a última profecia está se cumprindo diante dos nossos olhos. A maioria das pessoas lê a Bíblia como história antiga, mas ela é um registro do futuro contado no passado. Cada palavra dita pelos profetas não foi fruto de imaginação. Foi a respiração do Espírito Santo atravessando os séculos. O tempo mudou, os impérios caíram, mas a voz de Deus permanece ecoando na terra. Hoje você vai enxergar algo que muitos ignoram. A profecia bíblica não falha. A primeira profecia cumprida está registrada em Ezequiel capítulo 26. A cidade de Tiro, uma das mais poderosas da antiguidade, cercada por muros, riqueza e orgulho, zombava de Jerusalém e dizia: a cidade caiu, agora as riquezas virão para nós. Então Deus falou por meio de Ezequiel: eis que estou contra ti, ó Tiro, e farei subir contra ti muitas nações como o mar faz subir as suas ondas. Ele disse que Tiro seria destruída, suas muralhas derrubadas, suas pedras e madeira lançadas ao mar, e que nunca mais seria reconstruída. Centenas de anos depois, Alexandre, o Grande, usou o entulho da antiga Tiro continental para construir uma ponte até a ilha onde seus moradores haviam fugido. Ele literalmente lançou suas ruínas ao mar. E até hoje, mais de 2000 anos depois, Tiro nunca foi reconstruída. A profecia de Ezequiel foi cumprida, palavra por palavra. A segunda profecia está registrada em Isaías 13 e 14, e também confirmada por Jeremias 51. A Babilônia, o império mais poderoso da terra, parecia indestrutível. Seus muros tinham mais de 25 metros de espessura, e suas torres alcançavam o céu. Mas Deus disse, séculos antes de sua queda: Babilônia, a joia dos reinos, será como Sodoma e Gomorra, quando Deus as destruiu. Nunca mais será habitada, e ninguém mais morará nela por todas as gerações. Em 539 a.C., enquanto Belsazar celebrava um banquete, o exército de Ciro, rei da Pérsia, desviou o curso do rio Eufrates e invadiu a cidade pelas comportas abertas. A Babilônia caiu em uma única noite, exatamente como os profetas haviam anunciado. E até hoje, o que resta daquela grande cidade são apenas ruínas no deserto do Iraque. Nenhum império, por mais forte que pareça, permanece de pé quando Deus decide derrubar. Cada profecia cumprida é uma lembrança do poder de Deus. Homens escreveram em pergaminhos o que o Espírito já havia visto acontecer. A história não surpreende o Criador. Ele é o autor dela. E o mesmo Deus que anunciou a queda de impérios também anunciou a restauração do seu povo. Essa é uma das mais extraordinárias profecias já cumpridas. Por quase 2000 anos, o povo de Israel foi disperso pelo mundo. Nenhuma nação sobrevive tanto tempo sem território, sem governo, sem bandeira. E ainda assim, a Bíblia dizia: eu os trarei de volta das nações para onde foram espalhados e os colocarei novamente em sua própria terra. Durante séculos, isso parecia impossível. Mas em 14 de maio de 1948, o Estado de Israel foi oficialmente restaurado. Uma língua esquecida, o hebraico, voltou a ser falada. Uma terra devastada floresceu novamente. E uma nação que o mundo não acreditava mais que existiria renasceu exatamente como Deus havia prometido. O profeta Isaías perguntou: pode uma nação nascer num só dia? E Deus respondeu: sim. Israel voltou. A profecia se cumpriu diante dos olhos da humanidade. Jesus mesmo anunciou a quarta profecia. Em Lucas 21:6, ele disse: dias virão em que não ficará pedra sobre pedra, que não seja derrubada.
Na época, Jerusalém parecia inabalável. O templo de Herodes era uma das construções mais magníficas do mundo antigo. Mas em 70 depois de Cristo, o general romano Tito cercou a cidade, matou milhares de judeus e incendiou o templo. O ouro do santuário derreteu entre as pedras, e para recuperá-lo, os soldados desmontaram cada bloco, cumprindo exatamente o que Jesus havia dito. Séculos de adoração reduzidos a cinzas. E até hoje, o que resta é o muro ocidental. Lembrando ao mundo que nenhuma palavra do Messias cai no chão. A quinta profecia não pertence ao passado. Ela está acontecendo agora. O profeta Daniel, no capítulo 12, verso 4, declarou: No tempo do fim, muitos correrão de uma parte para outra, e o conhecimento se multiplicará. Hoje vivemos exatamente esse tempo. Em menos de um século, o homem saiu do cavalo para os foguetes, do pergaminho para a inteligência artificial. A ciência avança, mas a alma humana continua em colapso. Jesus também falou sobre esses dias. E ouvireis falar de guerras e rumores de guerras, nação contra nação, fome, terremotos em vários lugares. Estamos vendo isso todos os dias. E cada manchete é uma lembrança de que o relógio profético de Deus está em contagem regressiva. Todas essas profecias se cumpriram, e cada uma delas prova uma verdade simples e poderosa. Deus cumpre o que promete. A história humana não é um acidente, é um plano. E o mesmo Deus que cumpriu o que disse no passado, cumprirá o que ainda prometeu. A volta de Jesus não é um mito, é a próxima profecia a se cumprir. Então, quando o mundo duvidar, lembre-se: o Deus que moveu impérios, que restaurou Israel e que ressuscitou os mortos, ainda está escrevendo o último capítulo, e em breve o céu se abrirá outra vez. A escolha continua sendo a mesma: obediência ou queda, luz ou escuridão. E enquanto o mundo corre, a eternidade te observa. A eternidade te observa. O Deus que moveu impérios ainda move corações. A luz vence as trevas, mesmo que o mundo não perceba. A eternidade não espera, ela convida. Qual vai ser a sua escolha? E o céu se abre uma última vez.